E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje eu vou falar de um assunto interessante. Então senta que lá vem história, porque hoje eu vou falar do... Acho que essa distância tá boa do microfone, eu posso até ficar aqui assim. Ok. Hoje eu vou falar sobre um conceito e sobre a importância de errar. E a história é o seguinte... Eu tive uma conversa com um amigo meu que ele me passou um dado que me chamou a atenção. Ele falou assim, a gente estava falando sobre negócio, e ele falou o seguinte: Paulo, os empresários, os empreendedores de sucesso, eles erram 85% do tempo. 85% das decisões que eles têm, eles erram. E eles vivem nos 15% dos acertos. E você sabe que eu vou levar essa ideia para o inglês. Então, e vive em 15% do acerto. Ou seja, o cara tem que errar 10 vezes para ele acertar uma vez e meia, né? E aí eu trago isso pro português e pro inglês, porque a gente erra em português, né? Parece que a gente esquece disso. Eu tenho muitos alunos assim que chegam e falam: poxa, Paulo, eu tenho medo de errar em inglês. E dá vontade de falar: olha, eu tenho uma triste notícia, assim, porque você erra em português também, né? Você não está errando somente em inglês, você erra em português também. Eu vejo, você escreve umas coisas erradas aí. Eu erro. Se você analisar esse meu vídeo aqui até o final, você vai achar algum erro de português, algum erro, algum maneirismo, alguma coisa que foi mal colocada em português. Eu comi algum S. Eu erro em português, mesmo falando inglês, mesmo sendo obsessivo, neurótico, em estar certo e estudando outros idiomas e tudo mais, né? Então, assim, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e veja a descrição para mais informações de curso e etc. E vamos direto ao que interessa, que a gente está aqui para passar informação e aprender alguma coisa. E me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar algo bom desse vídeo. Eu escrevi aqui no meu script de conceito, que eu coloquei assim, um conceito. E aí, eu entrei na live do Instagram, me segue lá no Instagram, @paulonidec, né? Que eu faço lives lá e tudo mais. E aí fui lá no Google e coloquei assim, conceito. E como a gente sabe inglês, né? A gente pode colocar em inglês. Eu botei lá concept. E eu cheguei a essa conclusão aqui, que é uma noção geral. A general concept, a plan or intention, an idea or invention that helps to publicize a commodity, né? Ou seja, um conceito é uma noção geral. Isso que eu tenho a vontade e a esperança de te passar aqui no curso, nesse vídeo, melhor dizendo, é uma noção geral. E é um convite para você errar mais. E eu te explico o porquê. Primeiro, vamos fazer um breve histórico. A gente vem, literalmente, aqui no Brasil, literalmente, da cultura da palmatória. Que se o cara é literal, né? Então, assim, lá atrás, o meu avô falava isso. É interessante revisitar essas histórias. Uma vez eu perguntei a ele: como é que era esse negócio da palmatória? Ele falou: não, era... Aí ele contava lá que o cara errou. O cara errou. Aí ele tinha uma palmatória, né? E ele, dava na mão do aluno. Errou, é um castigo físico, né? E aí, para ser mais cruel ainda, requintes de crueldade dessa história, o meu avô falou que não somente o professor dava com a palmatória na mão do aluno, mas como ele falava para um aluno... Olha que... Imagina isso hoje em dia, em 2019. Ele falava para um aluno, não, agora você vai lá, você vai punir o outro aluno. Aí ele botava um aluno para dar palmatória no outro. E olha que loucura que era o nosso sistema de ensino, e era o que tinha, né? Então, assim, a gente vem dessa cultura. Uma cultura onde... Isso não é só no Brasil, etc, né? Eu lembro também, mais uma coisa, eu lembro que uma vez eu estava conversando, acho que no Periscope, no Instagram, alguma live maluca aí que eu fazia, alguma hora, e o cara falando lá no Paquistão, que no interior do Paquistão, se eu não me engano, ainda existe nas escolas castigo físico, caso você erre. Então a gente vem, né? A gente tem esse histórico. Talvez, não sei, eu tô pensando aqui contigo, eu tô teorizando aqui junto contigo, talvez seja daí o tamanho medo que a gente tenha de errar, mesmo em português. Que dirá em inglês, né? Imagina em inglês.
né? Então, olha o erro ao vivo, né? Porque errar é normal. Errar é parte do ser humano, né? Então, a coisa mais natural que a gente tem e a coisa mais certeira é o erro. Começa a tosse aqui, eu me empolguei tanto falando que eu me engasguei. Eu lembro de uma aluna minha que ela chegou pra mim e falou assim: Paulo, eu tenho um medo de errar em inglês. E ela já tinha estudado 8 anos ou 10 anos, sabe? Ela fez aqueles cursos assim, onde você começa a beber e termina com 49 anos. E ela fez um curso assim enorme de inglês. E aí ela viu meu trabalho online e tudo. E ela falou: Paulo, eu tô aqui pra trabalhar o meu medo de errar. Porque eu sei que você trabalha com essa coisa aí que você desbloqueia a fala, trabalha com inibição também. Então eu tô aqui porque, olha, eu tenho um problema terrível, porque eu sei tudo aqui de inglês na minha cabeça. Eu estudei, eu sei ler, eu leio, eu entendo. Mas o meu medo de errar me impede de falar. E aí eu falei pra ela, olha, você fica tranquila. Fica tranquila, porque você vai errar. É certeza. Isso eu garanto. Você vai errar, né? Eu não lembro se eu falei isso com essas palavras. Eu tô teatralizando um pouco. Hoje em dia eu falo: não, que isso, calma aí, fica tranquilo. É normal. E é normal, né? Mas fique tranquilo, porque a coisa mais certa que tem no processo de aprendizagem é errar. Quando você subiu na bicicleta lá pela primeira vez, você entrou, saiu andando e tal? Não. Né? Quando você foi dar o primeiro beijo lá, provavelmente foi dente com dente, quebrou dente, não sei o que, alguém saiu machucado. Quando você foi escrever a primeira vez, saiu um garrancho, não saiu aquela letra bonitinha. Então a gente começa errando. Quando você começou a andar lá, caía, não sei o que. E é verdade, enquanto criança, a gente tem menos auto-julgamento, a gente é menos julgado e tal, e a gente acha até graça das crianças errando, não é mesmo? Então, erre bastante. Por quê? Porque isso é porque é parte natural da aprendizagem, errar. Eu, como professor, eu prefiro muito mais ter um aluno que erra sistematicamente e diferentemente, para que ele possa evoluir e produza. Porque imagina, né? Vamos fazer um exercício de pensamento aqui. A pessoa completamente bloqueada, com medo de errar, ela não abre a boca, né? Dependendo do medo de errar, ela vai abrir um pouco mais ou um pouco menos e tal. E isso me leva, uma vez que eu estava conversando com uma professora de francês, online, eu lembro. Acho que eu estava num grupo para aprender francês, na época que eu estava aprendendo francês. E aí eu estava conversando com ela e ela falou: não, eu sou professora de francês e eu também estou aprendendo inglês. Eu falei: pô, que barato e tal. Aí eu perguntei: e como é que você está aprendendo? Qual o método que você está usando para aprender? Aí ela me falou uma coisa que me marcou assim muito. Ela falou: não, o meu método é o método cara de pau. Eu vou falando, e aí se a pessoa vai entendendo, eu vou tendo um feedback ali em tempo real e não sei o que. E deu certo pra caramba. É um excelente método. Método vem do grego, que significa caminho. É um excelente caminho. Você se propor no seu tempo, no seu ritmo, no seu grau de exposição, no seu nível ali de conforto e desconforto, de você se permitir errar. Se permitir errar. Porque sem o erro, não tem a possibilidade de acerto. É simples assim. É por isso que eu tô falando um conceito, para você começar a aplicar e errar. Porque você vai errar. A coisa mais certa é o erro, né? Num processo de aprendizagem é normal. E aí é engraçado, né? Quantos e quantos alunos eu falo diariamente e converso, e aí a pessoa fala: ai, professor, desculpa, porque, puxa vida, o meu inglês tá uma porcaria. Eu falo: não, calma, tranquilo, isso é normal. Você tá aprendendo. E errar é parte do processo. Estranho seria se o aluno chegasse para mim e falou: alright, so Paulo, I'm here for this English class and it's a good time, you know, I'm just here to have coffee with you and have a beautiful conversation and, you know, I love your classes, I've been watching you on YouTube for a long time. Aí o cara: você não precisa de mim, né? Porque eu sou professor de inglês, eu ensino as pessoas a falar inglês. Então, se a pessoa chegasse pronta, para que eu sirvo? Para que eu vou ajudá-la? Não tem como isso, né? Então, assim, é aceitar
esse erro. E eu tô vendo aqui no meu script essa coisa... O que foi aqui? É a general notion, né? Essa coisa realmente é uma noção geral. Eu gosto de passar para os meus alunos não um verbo, não uma coisa, não, mas são conceitos, né? E eu tava falando nessa live do Instagram, o que eu tô falando? Eu passo conceitos que são noções gerais que vão te ajudar não em uma frase no inglês, não num verbo em inglês, mas no inglês como um todo. Isso é um conceito, é uma noção geral, né? Por exemplo, a noção geral que eu passo aos meus alunos de adquirir vocabulário, de deduzir vocabulário a partir do inglês. Se você quer ver concretamente isso que eu tô falando, para não parecer papo ou não parecer papo de vendedor, vai no meu site, é gratuito, tá lá, nidec.com.br, clica no link curso, desce até o final da página e você vai ver o meu e-book, onde você vai ver como eu mostro o conceito, que não é meu, eu importei lá do método Michel Thomas, e você vai aprender milhares de palavras em inglês, você vai aprender a deduzir. Na minha humilde opinião, isso é muito mais rápido, inteligente, realista e concreto do que aprender palavra por palavra, frase por frase, porque é um conceito, a general notion, uma noção geral. Então eu acredito, e a experiência com os meus alunos vem mostrando isso, que é muito mais interessante, inteligente, mais rápido, mais breve a gente trabalhar com conceitos gerais de entendimento de um novo idioma, conceitos gerais da aprendizagem do inglês, e que talvez sirvam aí, talvez a mecânica de aprendizagem sirva também. Dezenas de alunos eu tenho que aprenderam inglês e depois aprenderam a aprender inglês e depois foram para o francês e depois foram para outro idioma, até o ponto que já chegou o aluno para mim e falou: olha, Paulo, o seu curso é o primeiro curso que eu vejo que forma poliglotas, porque eu ensino a forma de aprender um novo idioma, porque eu tirei essa minha técnica. Eu estou mudando um pouco de assunto, mas continua sendo pertinente. Eu tirei a minha técnica de ensino dos poliglotas, de ver pessoas que aprenderam não o inglês, um idioma, em 10 anos, como eu aprendi no ensino tradicional, no curso tradicional, mas aprenderam vários, 5, 6, 7, 10 idiomas, como o querido Steve Kaufman, que está aqui no YouTube. Você pode ver o canal dele. E ele, a partir dos 60 anos, aprendeu 10 idiomas. Então você que está me assistindo agora aí e tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tem gente que tem 80 anos e me assiste no YouTube e aprende inglês. Então, se você está se sentindo velho demais para aprender, se você está se achando burro demais, fala, não, isso não entra na minha cabeça, não, eu não sei falar nem o português direito, que dirá o inglês, já escutou esse tipo de papo? Isso não é bem assim, né? Mais uma história, esse é um vídeo de histórias. Eu tenho um querido aluno que mora lá na África, em Gana, na África. Aí, olha como é um presente esse tipo de trabalho que eu faço, né? Aí o cara me ligou lá de Gana, na África, e eu falei com ele, e falei com o cara, o ganense. Acredito que seja esse o nome da nacionalidade. E eu falei assim, oh, hello. Aí eu falando o meu inglês profissional, né? Hi, hello, yes, how are you? How can I help you? Where do you live? E tal. E aí eu fui me adaptando ao inglês dele, né? O inglês africano, né? Eu falei, yes, hello, and where do you live? Aquela coisa. E a gente foi se comunicando e ele me falou que lá em Gana, na África, se falam 15 idiomas. Em Gana, na África, se falam 15 idiomas. E que ele mesmo falava uns 3 ou 4. A filha, ele falou, não, minha filha vai muito bem porque ela fala 6 idiomas. E ele falou, não, minha esposa fala 4 idiomas. E aí a gente começa a se perguntar como é que isso funciona, né? Mas são tribos diferentes, são locais diferentes, são povoados diferentes, que eles vão ali conversando entre si. E isso se torna um processo natural. Por que eu estou te contando isso? Porque é natural para o nosso cérebro aprender 1, 2, 3, 4 idiomas. E repare que eu não estou falando da Suíça, onde o cara fala francês, alemão e inglês, aprende na escola muito bem, e dependendo da região, aprenda também o italiano. Não! Eu estou usando o exemplo lá da África, né? Que é um país, quer dizer, a África é um continente que não tem
todo esse desenvolvimento econômico. Então, assim, é totalmente possível, nem educacional. Então, é totalmente possível para o nosso cérebro aprender não somente inglês, mas também outros idiomas. Aliás, eu convido fortemente aos meus alunos a, depois de aprenderem o inglês, aprender o outro idioma, aprender o francês, aprender o italiano, porque isso só vai fortalecer o conhecimento linguístico que eles têm. Alguém alguma hora aí falou, não sei se foi o Milo Fernandes, mas algum cara aí da literatura, não sei quem foi, mas ele falou assim, você sabe, quem sabe um idioma, não sabe nenhum. Porque é igual fala assim, eu só sei bolo de chocolate, né? Eu nunca comi bolo de coco. Então você não tem grau de comparação. Se você só sabe o português, você vai comparar o português com o quê? Então quando você sabe o inglês e o português, acredito que seja um processo bem lógico, por uma questão de comparação, você olha para o inglês, olha para o português e você começa a ver, nossa, isso aqui é assim, nossa, isso aqui é assado. E aí até o seu português pode melhorar se você tiver esse tipo de percepção, esse tipo de conceito, ou seja, uma noção geral. E continuando falando dos erros, é muito comum, né, a pessoa ter medo de errar na frente do chefe. É muito comum, né? Medo de autoridade, né? Fala, poxa, eu já escutei algumas histórias, eu tô contando isso porque talvez você se identifique. É muito comum, assim, eu já escutei, a pessoa fala, não, quando eu vou para os Estados Unidos e eu falo com os americanos, aí o cara não me conhece, eu pego um Uber lá e tal, não sei o quê, o cara é brasileiro, ele vai para os Estados Unidos, ele fala, não, eu solto meu inglês, tal, não tem ninguém vendo, só o americano lá, aquele americano desconhecido, eu falo, tal, eu falo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se tiver um brasileiro perto, aí a pessoa fica desconfortável. Ainda mais se tiver um brasileiro perto que ele acha que fala inglês melhor do que ele. Aí começa a ter ali uma briga, né, meio psíquica, que o cara fala, pô, o cara sabe mais do que eu, sabe menos do que eu, fica aquela coisa, né, e causa esse frisson. E isso é normal. Eu tô te falando aqui meio que de experiência clínica, por assim dizer, de experiência que eu já observei isso, né? Outros casos também, é muito comum entre o marido e a esposa, aí a esposa fala inglês bem pra caramba, fala, a minha esposa fala inglês bem e tal, não sei o quê. Aí a esposa fala pro marido, pô, você devia melhorar o seu inglês e tal. Aí tem um frisson ali também, uma coisa também que às vezes um não quer falar na frente do outro. Isso é muito comum. Ou o contrário, às vezes o marido fala o inglês bem pra caramba e aí a esposa fala, poxa, eu tinha uma aluna que ela falava assim, o meu marido sacaneia o meu inglês, fala que eu falo inglês igual um bebê. E esse era justamente a questão, o bloqueio dela. Era isso que, né, dava aquele medo tão grande, aquela camisa tão apertada que ela não conseguia nem falar. E, né, medo de errar na frente do marido, na frente do pai, da autoridade, do chefe e tal. E todos esses medos são absolutamente normais e é muito saudável se a gente tem alguma estrutura de inglês, estrutura emocional também, da gente conseguir transpor esses medos no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito. E, normalmente, a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente corre o risco. Eu vejo muitos alunos, como eu falei, a própria grade, né? Porque como funciona a grade de um curso tradicional? Você tem lá, por exemplo, básico 1, básico 2, básico 3, dependendo, tem básico 4, 5. Aí às vezes tem um pre-intermediate, aí depois o intermediate, aí depois o upper intermediate, aí depois o advanced 1, 2, 3. E aí, se você sobreviver até o final do processo, você chegará no conversation. Você entendeu o que eu quis dizer? A impressão que dá é que somente se você passar por tudo isso e se você souber toda a estrutura, você já viu tudo, não sei o quê, que aí você estará apto e habilitado para começar a falar. Dentro desse cenário, é natural que você tenha medo de errar, porque a impressão que dá é que você tem que saber tudo, né? Você tem que saber tudo do carro, como funciona, onde é que está o fusível, onde é que está o seguro, antes de começar a dirigir, né? Então, no meu posicionamento, eu discordo desse tipo de coisa e eu incentivo os meus alunos a começar a errar
e a falar, porque eles vão errar, e começar a falar o quanto antes, né? E como esse vídeo é sobre o erro e é um incentivo a errar, eu já fiz até a maluquice uma vez, no meu curso, uma vez tinha uma aula em grupo, eu falei assim, olha, quem errar mais hoje vai ganhar um prêmio, porque é muito importante errar. E esse medo de errar é justamente o que nos leva a não ter a possibilidade do acerto. Eu vou repetir só para ficar mais dramático. Sem o erro, não há a possibilidade do acerto, porque é muito difícil você fazer algo perfeitamente da primeira vez, de prima. E com essa fala dramática, eu vou terminando esse meu vídeo aqui. Muito obrigado por assistir. Se você quiser mais informações do curso, acesse o link na descrição, acesse o meu site, vai lá no site, bota lá para você ver em prática os conceitos que eu tô falando, vai curso, no link curso, desce até o final, você vai ver lá o meu e-book, você vai ver um pouco, uma das técnicas que eu utilizo em aula, você vai ver também lá como contratar o meu curso no meu portal online e tá tudo explicadinho lá. E se você tiver qualquer dúvida lá também, é só clicar no botão do WhatsApp e alguém da minha equipe vai te atender e você terá tudo esclarecido. Olha, muito obrigado pela generosidade de me emprestar os seus ouvidos e me ouvir aqui até o final. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa nesse tempinho aqui que a gente passou junto. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec. E até a próxima.